Deus me chacoalhou com a mensagem que eu vou passar para vocês essa noite. Há tempos Deus tem falado coisas para mim, e eu fico feliz ao ouvir a Deus. Eu agradeço, Deus sabe o quanto eu agradeço ao Senhor, porque Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que fala. E às vezes eu estou lá em casa e falo: Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo. Fala comigo. E Deus falou nesse texto aqui, em 2 Samuel, capítulo 9. São dois textos que eu gosto muito na Bíblia. Esse texto, qual eu vou ler o primeiro verso somente, e também a história de Ruth e Boaz. Não existe texto mais agraciado, cheio de amor e da graça de Deus do que esses textos. Eu gostaria que você lesse comigo 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Perguntou Davi: resta alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Vou ler de novo. Perguntou Davi: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com bondade por amor de Jonatas? Esse versículo aí, meu irmão, pode fechar sua Bíblia. Você tem um marcador aí, fecha a sua Bíblia, feche seu celular, senão alguém vai ficar mandando mensagem para você. Você vai ficar tentado a tentar ver a mensagem. Eu convido você a prestar atenção no culto. A mensagem é lealdade e honra. Vou falar de lealdade e honra. Uma pessoa inexperiente possivelmente vai ver alguém com talentos e dons e vai achar que por aquela pessoa possuir talentos, muitos talentos e dons, ela está apta para ser um bom chefe, um bom líder, algo do gênero. Mas com pouco tempo que eu tenho de liderança, pouco tempo que eu tenho aprendido com liderança, eu aprendi algo, que as qualidades melhores que se tem para ter alguém como líder, um chefe: lealdade, fidelidade, muito mais do que capacidade. Porque uma pessoa leal e uma pessoa fiel, ela pode se tornar capaz, mas o contrário dificilmente acontece. Porque lealdade e fidelidade é coisa de caráter, e capacidade se aprende por esforço. Lealdade e fidelidade vem da alma, de dentro. A pessoa decide ser. Algumas pessoas podem achar até que a pessoa, por ser eloquente, falar bem, ter carisma, ter muito amor, talvez possa ser também um bom líder, um bom chefe, ou talvez, na nossa realidade aqui, talvez possa ser até um pastor ou um líder de célula. Mas a Bíblia vai me alertar e vai me dizer para mim que eu e você estamos errados. Porque se há uma qualidade que chama a atenção de Deus, é fidelidade. Eu gostaria que você pegasse comigo 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4, verso do 1 a 2. Todos acharam aí? Olha o que diz o texto: assim, pois, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, requer-se que os dispenseiros, que cada um se ache fiel. Está aí, irmão, a qualidade que se destaca aí: fidelidade. Fidelidade, isso mesmo. Fidelidade é que vem de fiel. Fiel que vem, deriva da palavra pequenina, fé. Isso mesmo. Você quer achar alguém fidedigno, achar algo fidelíssimo, é uma pessoa de fé. A mulher quer encontrar um marido fiel, procure hoje um namorado de fé. Se o namorado for de fé, ele será fiel. Porque fé, fiel, fidelidade. Você quer ter bons amigos, amigos com bons princípios, encontre alguém de fé. Porque se você encontrar alguém de fé, ele será fiel. Se você encontrar alguém de fé no único Senhor poderoso, você vai encontrar alguém fiel. Esse verso que nós acabamos de ler, não esse aqui de Coríntios, mas o da introdução da mensagem, o que nós acabamos de ler fala de uma história entre dois amigos, Jonatas e Davi.
Dois amigos que um dia juraram junto, a um preservar a vida do outro, a um ser fiel ao outro enquanto vivessem. E eles fizeram um juramento pela vida toda. E foi isso, saiu essa pergunta de Davi: tem alguém da casa de Saul para que eu possa tratar com bondade por amor à vida de Jonatas? Para nós entendermos o texto todo, que nós demos só um versículo, eu gostaria de falar em você em que contexto foi feita a pergunta de Davi. Davi ainda era rei sobre Israel, e enquanto ele era rei, todos os seus inimigos já tinham sido colocados aos seus pés. Havia paz e prosperidade no reino de Israel, e no meio de paz e prosperidade no reino de Israel é que ele está sentado e se recorda de duas promessas que ele havia feito há muito tempo. Uma ao seu melhor amigo, chamado Jonatas. O outro ao seu antecessor, o rei de Israel, Saul, pai de Jonatas. Promessas. Quais promessas são essas? Você está no texto aí de 1 Samuel, 2 Samuel. Vamos voltar um pouquinho. 1 Samuel, o texto nosso é em 2. Vamos lá voltar um pouquinho. 1 Samuel, verso 20. 1 Samuel, verso 20, capítulo 20. Para a gente saber qual promessa que foi, para você entender o porquê de lealdade e honra. 1 Samuel 20, verso 14. Verso 14. Olha o que diz aí. É Jonatas falando, a aliança que Jonatas fez com Davi em cima de um morro. Ele diz: se eu ainda viver, não usarás comigo da bondade do Senhor, para que eu não morra? Irmão, essa palavra bondade aqui, no original, ela deriva da palavra grega que quer dizer recede. Então Jonatas estava dizendo: porventura, se eu ainda viver, Davi, não tratará com o recede de Deus a minha vida. Recede quer dizer também traduzido por graça, graça de Deus. Tampouco, olha o que diz o verso 15: tampouco deixará de ser recede. A palavra aqui entra novamente, talvez na sua Bíblia apareça como bondade ou como leal. Na minha aparece como leal. Tampouco deixará de ser leal com a minha família, tampouco deixará de ter recede com a minha família. E mesmo quando o Senhor eliminar da terra todos os inimigos de Davi, assim fez Jonatas aliança com a casa de Davi, dizendo: o Senhor se vingue dos inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi jurar de novo, porque o amava com todo o amor da sua alma. Irmão, a amizade de Jonatas e Davi é a amizade mais forte que pode ser encontrada em toda a Bíblia. Por várias vezes Jonatas livrara da mão do próprio pai Saul a Davi, quando Davi o perseguia. E Jonatas, sabendo que Davi certamente assumiria o trono de Israel, e ele faz um pedido a Davi. Ele diz: quando o Senhor subir o trono, meu amigo, quando você subir o trono, você promete guardar a minha família e preservar para que não seja extinguida a minha descendência? Por que será que Jonatas faz essa pergunta a Davi? Porque tinha um costume na época de que toda vez que um novo rei ascendia ao trono, ele exterminava todos a família real antecedente, para que não houvesse perigo de ter uma tomada de trono, uma retomada de trono da antiga família real. Então todos eram mortos, isso já era costume. Então, temendo Jonatas por toda a sua família e por ele mesmo, ele pede: meu amigo, você poderia ter recede, você poderia ter lealdade para comigo? E Jonatas faz esse juramento. Lembra que eu falei para você que eram duas promessas que Davi se lembrou naquele dia daquela pergunta? Uma promessa era de Jonatas, outra era a segunda, era de Saul. Saul, pai de Jonatas, o rei de Israel antes de Davi. Por muitas das vezes, enquanto vivo, tentou perseguir e matar a Davi. E nessas perseguições, tentando matar a Davi, ele, enquanto estava perseguindo Davi, sentiu necessidade de usar o banheiro. Naquela época não era como de agora, então ele procura uma caverna. E ele entra naquela caverna e acha que está tranquilo. Mal sabia que naquela caverna estava escondido ali Davi e os seus homens, mas Saul não os viu. E quando Saul entra naquela caverna, à procura de ali usar das suas necessidades,
Um dos servos de Davi, que já tinha visto Davi orar muitas vezes, diz: está aí, ó rei, aquilo que o Senhor já orou muitas vezes, que Deus entregaria todos os seus inimigos na sua mão. Está aqui a espada, faça justiça ao seu inimigo, mate ele. Aí Davi diz: eu jamais colocaria a mão no ungido do Senhor. Eu devo aqui obrigação e cuidado e lealdade à vida do rei. Esse é o meu rei. E a Bíblia diz que Davi vai lá, pega a espada, chega devagar atrás de onde estava Saul, corta um pedaço do vestido de Saul, segura, espera Saul ir embora daquela caverna. E a hora que Saul está bem longe, ele certifica que Saul está bem longe dele. Ele grita: ei, rei Saul, por que me persegues tanto assim? Acaso eu não quero tirar-lhe a vida? Tudo que falam de mim para ti é mentira. Eu estou aqui para preservar a sua vida. Aí ele pega aquele pedaço de pano e diz: eis aqui a prova. E a hora que Davi percebe o pedaço de pano na mão de Davi, a hora que Saul percebe o pedaço de pano na mão de Davi, mesmo ao longe ele toca na própria roupa, na própria veste, vê que falta um pedaço, e ele ao longe reconhece a voz de Davi. Ele chama: meu filho Davi, és tu mesmo. E ele começa a chorar em pranto. O rei Saul começa a chorar, diz: vejo que é mais justos do que a mim. Qual pessoa deixaria o inimigo que queria matá-lo embora sem morrer? Vejo que é mais leal que a mim. Vejo que isso é uma prova de amizade, de lealdade. O rei Saul volta até onde está Davi e pede para ele fazer um juramento. Se você está no texto, 1 Samuel, nós lemos 14, 1 Samuel 20, 1 Samuel 24. Olha o juramento que ele pede. 1 Samuel 24, 21. Olha o que ele diz: agora jura-me pelo Senhor que não desarraigarás a minha descendência depois de mim, nem desfará o meu nome da família e nem do meu pai. Assim jurou Davi a Saul. Então Saul foi para sua casa, mas Davi e seus homens subiram a um lugar forte. Você está vendo, irmãos? O mesmo juramento que Saul pede a Davi é o mesmo juramento que o seu filho Jonatas pede a Davi. Passou-se o tempo, Saul continuou rei. Davi vai para o monte, Saul volta para o reinado. E Saul continuando rei, ele começa a lutar muitas batalhas. Numa dessas batalhas, enquanto Saul está lutando, porque o rei ia à frente, numa dessas batalhas, Saul percebe que vai perder a batalha. Percebe que o inimigo está chegando perto, ele não vai escapar ileso dessa batalha. E ele, percebendo que ele não ia escapar ileso, sabia que morreria certamente. Ele olha para o soldado que está do lado e diz assim: está a espada, mate-me a mim, porque é mais honroso eu morrer na sua mão do que ser capturado, torturado e depois morto na mão do inimigo. Faça isso por mim, o rei lhe pede. E seu servo leal diz: eu, rei, jamais faria isso ao meu rei. Estou aqui para preservar a sua vida, servo leal do rei. E Saul, vendo que ninguém ia fazer isso mesmo, ele vai lá, pega a sua espada, coloca no meio de duas rochas, coloca a espada ali travada, pega o peso do seu corpo e joga a si mesmo em cima da espada para que morra. Aquele servo leal, percebendo que o rei já estava morto, ele pega a própria espada, tira a vida. Naquele dia, naquela triste derrota de Israel, morre toda a família real: Saul, seus 3 filhos, no meio deles Jonatas e boa parte do exército. Quando a notícia vai chegando lá em Israel, a notícia é: ei, Israel perdeu a batalha, todos morreram, a família real está morta, salve-se quem puder, eles estão vindo buscar os despojos. Quando alguém escuta isso, uma mulher, uma babá, a Bíblia menciona que a babá pega o neto do rei, netinho do rei, ela cata no colo e sai correndo. Enquanto ela sai correndo para proteger o neto do rei, no meio do caminho, acidentalmente, ela deixa cair o garoto. O garoto tinha 5 anos, a Bíblia diz. E nessa queda acidental, as 2 pernas do menino ficam paralíticas. E o menino se torna um aleijado. Mas isso só vai saber a babá depois, porque ela foge com o menino e passa muitos e muitos anos. Passado muitos anos, a profecia se cumpre. Davi se torna rei, um rei próspero. Sentado na sua cadeira, ele fala o primeiro versículo que nós lemos. Vamos lá, 2 Samuel capítulo 9. Ele pergunta: resta ainda alguém da família de Saul para que eu trate com Resete, por amor de Jonas? Resta alguém ainda da família de Saul para que eu trate com lealdade? E eu queria falar com você agora. Eu estou dando a introdução da mensagem, os pontos eu passo agora.
Meu primeiro ponto é: se você quer viver uma vida com lealdade e honra, a primeira coisa, tenha gratidão. Pergunte por gratidão, porque ele faz uma pergunta que diz: resta alguém? Será que tem alguém para me tratar com gratidão, com honra, com lealdade? Gratidão é a veste dos humildes, porque os ingratos se vestem de soberba e orgulho. Os ingratos acham que dá para viver muito tempo sozinho, acham que tudo eles conseguem fazer sozinho. Você não vai muito longe sozinho, ninguém vence nada sozinho. Você pode ir mais rápido sozinho, certamente não irá mais longe, porque tudo é feito em equipe. Sempre tem alguém por trás, sempre tem uma equipe que não aparece. Não existe um bom time do melhor goleiro somente. Não existe um bom time de um único goleiro. Existe um bom time de um bom goleiro, de uma boa defesa, de um bom meio de campo, de um bom ataque. Porque a bola não chega do goleiro somente no outro gol sozinho. Ele pode ser o melhor goleiro, mas ele precisa passar para a sua defesa. Ele precisa passar para o meio de campo e chegar até no atacante, falando uma linguagem futebolística. E assim também é a nossa vida. Não dá para se viver sozinho. Você já percebeu que a gratidão é a memória do coração? A gratidão é a memória do coração daqueles que se recordam. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu me lembrei das damas de honra. Quando eu falava de honra, eu me lembrei das damas de honra. E eu fui pesquisar como elas são escolhidas. E as damas de honra, elas são chamadas assim porque elas preparam o caminho da noiva. Elas vêm antes do apoteótico esperado casamento. Elas aparecem antes da noiva, vêm as damas, os pais, as damas de honra. Elas vêm como preparando o caminho. E elas são escolhidas geralmente por honra. Por isso são chamadas damas de honra. Qual é a honra? Geralmente são parentes do noivo, ou são sobrinhos, netos, ou são filhos de amigos especiais, que tem tudo a ver com aquele casal, que preparou o caminho daquele casal até chegar naquele lugar. Você está entendendo? Tenha gratidão. Tenha gratidão àqueles que pavimentaram o chão que você está pisando hoje, aqueles que prepararam o tapete para que você possa pisar tranquilo no chão que você anda hoje. Tenha honra e gratidão por aqueles que semearam árvores que hoje dá fruto, do qual você desfruta, da sombra que te abriga. Tenha gratidão, honre essas pessoas, honre as fontes que dá-lhe de beber, ou já deu-lhe de beber, boa água da palavra, boa água do cuidado, ou talvez ainda lhe dei. Se você fosse lembrar de alguns padrinhos de honra para a sua história, quais nomes viriam na sua mente? Se fosse se lembrar dos padrinhos de honra, eu quero aqui deixar a honra ao pastor Mário, meu pastor desde quando eu cheguei à igreja, 88 eu cheguei na igreja. Novembro de 88 eu cheguei à igreja. Estava lá pastor Mário, pastora Marlene, estavam lá os pastores da época. A minha juventude, a minha meninice ali, 16 anos, eu estava saindo ali das fraldas, vamos dizer assim, achando que já era homem. Quanta coisa eu tinha que aprender. Eu aprendi na casa do Senhor, junto com o pastor Mário, pastora Marlene e tantas outras que ali estavam. Tantos outros irmãos que me ajudaram quando eu cheguei. Me lembro dos primeiros estudos, eu sempre falo aqui. Eu tenho os cadernos na minha casa ainda. Eu lembro das primeiras lições, o batismo. No próximo ano, em janeiro, eu já batizei. 2 meses que eu estava, decidi para o batismo. Até hoje eu estou. Não tenha medo de batizar, viu? Você estourar, não batiza não, porque você não está com... Não, você conhece Jesus, crê em Jesus, desce as águas. Jesus está às portas. Eu compreendi rapidamente, diz: eu vou entregar a minha vida a Jesus. Chega do mundo, eu vou me entregar à sua presença. E foi com esse pessoal que eu desci as águas. O pastor Mário tem tanta coisa da minha história, que o meu noivado foi feito na fonte de vida. Ele vai se lembrar. Tem tanto a ver que quando eu pensei em namorar antes do noivado, a minha sogra, que hoje já dorme no Senhor, como toda mãe, estava meio receosa de deixar a filha namorar ainda. E assim as mães têm que cuidar mesmo. Eu lembro que estava naquela correria, se deixava namorar ou não. Eu lembro que uma palavra do pastor Mário foi decisiva. Eu fiquei sabendo depois pela minha sogra. Ele disse assim: as minhas 2 filhas, uma delas tivesse idade para namorar, eu tinha gosto que o Marco namorasse uma delas. Isso foi uma assinatura do pastor da época para dizer assim: olha, dá para você deixar namorar. Que se o pastor confia, vendo como que vale uma palavra do pastor? Está vendo como é bom? Então aqui eu quero honrar a vida do meu pastor, pastor Mário, pastora Lazinha, toda a família. Mandar um abraço também pelo dia do pastor. Parabéns, pastor, pelo dia do pastor hoje. Parabéns, parabéns. Por tantos anos, às vezes a gente senta lá para conversar. Já faz um tempo
que a gente não senta por causa da pandemia. Mas logo tudo isso passa. Você se lembra, se você fosse se lembrar das pessoas que pavimentaram o seu chão para você chegar até aqui, quais os nomes que viriam na sua frente? Lembre de pavimentar a sua vida com gratidão e honra. Lembre de pavimentar o futuro da sua vida de agora para frente, porque ninguém consegue ir muito longe sozinho. Você só vai longe com gente. Lembre de ter honra, honrar os seus pais. Olha o que a Bíblia diz. Olha o que a Bíblia diz acerca de honrar primeiro. Honre a Deus, a Bíblia diz. Honre a Deus em primeiro lugar. A Bíblia diz: buscai ao Senhor em primeiro lugar. Todas as suas demais coisas vos seriam entregues. Buscai ao Senhor, honrai a Deus. Buscai a Deus em primeiro lugar, toda a sua justiça, e as demais coisas vos seriam acrescentadas. Lembra do que aconteceu com Abel e Caim? Abel honrou a Deus. Irmão, preste atenção nessa história. Nunca Abel tinha lido uma Bíblia. Nunca Abel tinha entendido que ele tinha que ofertar primeiro a Deus. Lido não, mas certamente, enquanto ele estava com o pai havia falado um dia para ele: Deus merece o melhor. Deus merece sempre o primeiro dos nossos tempos. Deus merece sempre o primeiro dos nossos dias. Deus merece sempre tudo que é primeiro. E a hora que foi ofertar entre Abel e Caim, Abel vai e oferta o melhor dos frutos e o primeiro dos frutos, os melhores. Caim oferece, aquilo que é de pior. Caim oferece aquilo que é secundário. E Deus se honra com o sacrifício de Abel, que Abel dá o melhor do cordeiro, dá o seu melhor. O Senhor manda você honrar a Deus. Honre a Deus primeiramente. O Senhor manda eu e você honre os vossos pais. A Bíblia diz, olha aqui, vamos pegar um outro texto. Tem um texto corriqueiro, mas eu gostaria de pegar ele em outro lugar. Efésios capítulo 6. Efésios 6. Efésios 6. Capítulo 1, 6, versículo 1 ao 3, diz, Efésios 6, diz assim: vós filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Filhos, honre vossos pais. Honre aqueles que pavimentaram o chão até onde você está. Honre aqueles que semearam as árvores que hoje abriga você. Honre a Deus em primeiro lugar, honre os seus pais. Honre os seus esposos, as suas esposas. Honre os seus líderes, os seus pastores. Olha o que a Bíblia diz acerca dos pastores. Olha o que a Bíblia diz. Vamos pegar lá Hebreus 13, 7. O texto que a gente conhece aqui, Hebreus 13, 7. Todos acharam? Hebreus 13, 17. Desculpa, 13, 17. Obedecei os vossos guias, submetei a eles, porque eles cuidam de vós como quem há de prestar conta. Obedecei-lhes para que faça com alegria e não gemendo e chorando, pois isso não seria proveitoso para vós. Veja bem, irmãos, tem outro verso aqui, Tiago capítulo 1, verso 27. Diz assim: todo aquele que se esmera no ensino é digno de dupla honra. Honrai os vossos líderes, os vossos pastores, porque para que eles levem a vida com alegria e não gemendo, pois não seria proveitoso para vós. Tem pessoas que acham que somente os pastores um dia prestarão conta. Quando as pessoas começam a atacar as igrejas, diz um dia, esse pessoal, todos esses pastores, um dia vão prestar conta a Deus. Eu quero dizer uma coisa para você: não é só os pastores que prestarão conta a Deus, os discípulos também prestarão conta a Deus. Aqueles que ficam debaixo de algum sacerdócio também prestará conta a Deus. O que você fez ao seu líder, ao seu pastor? Quando ele lembra do seu nome, ele tem um pesar sobre as costas dele, ou tem um sorriso quando ele lembra do seu nome? Quando ele folheia lá a lista de membresia e passa o seu nome, a sua foto, ele se alegra ou existe uma tristeza, uma amargura? O que você é para o seu pastor e para o seu líder? Você é leve ou você é um peso com as suas palavras e suas dificuldades? Se você respondeu com pesar no seu coração, eu quero dizer uma coisa para você: não seria proveitoso para vós. Na linguagem ultra moderna, muda logo,
porque não seria proveitoso para você. Quer viver uma vida de lealdade e honra? Tenha gratidão. Se lembre daqueles que pavimentaram o chão. Honre aqueles que estiveram antes de vocês. Honre as fontes antes que ela seque, porque um dia toda fonte seca. Honre ela antes que ela seque, antes que ela não esteja mais perto de você. E talvez uma foto vai lembrar daquilo que a pregação está lembrando você hoje. Não deixe uma foto na rede social, não deixe uma foto na sua escrivaninha lembrar de alguém que você esqueceu de honrar em toda a sua história. Honre enquanto é tempo. Ainda dá tempo de ser grato, ainda dá tempo de honrar. Você quer ter uma vida leal, de lealdade e honra? A segunda coisa, tenha apreço pelos desprezados. Vamos voltar no texto, o texto da nossa pregação, 2 Samuel, capítulo 9. Tenha apreço para aqueles que são desprezados. Olha o que diz o verso 2 e 3. 2 Samuel 9, verso 2 e 3. Você está aí? Diz assim: havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no para que visse a Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu ele: teu servo. Perguntou o rei: não há alguém na família de Saul a quem eu possa mostrar hesed, bondade de Deus? Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Você percebeu, irmão? Quando Davi pergunta a Ziba se tem alguém, Ziba diz: olha, será que tem algum, sobrou alguém da família? Ele diz: ó, sobrou sim, rei, um aí, mas ele é aleijado, paralítico. Você consegue ver um pouco de preconceito aí na fala de Ziba? Você consegue ver um pouco de desdém? Mais ou menos Ziba estaria dizendo aqui nos dias de hoje. Ele estaria dizendo assim: ó rei, o senhor disse se sobrou alguém? Sobrou sim, mas tem uma pessoa lá, ela não combina muito com o seu palácio. Ela não combina com esse chão de granito bonito que o senhor tem aqui. Está vendo essas cortinas todas de linho fino? Ele não se combina, rei, porque ele é paralítico. Sabe quando a gente trata alguém assim? Quando sabe aquela pessoa é viciado, aquela pessoa é uma prostituta. Quando a gente tem sempre um adjetivo depois da fala do nome daquela pessoa, é uma fala preconceituosa. Então eu chamo a atenção: você quer ser uma pessoa, viver com lealdade e honra, tenha gratidão. A segunda coisa, tenha apreço aos desprezados. Apreço é ter valor aquilo que o rei dá valor, porque o rei estava dando valor, Ziba não estava dando valor. Houve uma época, eu já contei essa história, eu gosto sempre de lembrar aqui. Houve uma época na história da igreja, em Coríntios está escrito hoje, isso, para que as mulheres pudessem usar véu quando entrasse dentro do templo. Tem pessoas que usam até hoje, a gente não fala nada contra, mas aquilo era para aquela época. Sabe o que acontecia naquela época? Era algo para que não existisse preconceito e nem discriminação. Naquela época existiam mulheres que eram acostumadas a ser prostitutas e esperavam os homens descerem, no porto, descerem ali, se aportaram, descerem dos barcos. E a hora que chegava ali no porto, tinha um lugar das prostitutas, e os homens entravam ali, já estavam acostumados. Ao invés das mulheres usar aquele vermelho, batom chamativo, roupa curta como é hoje, naquela época elas raspavam as cabeças. As prostitutas eram de cabeça raspadas. Ele já sabia que aquela mulher era uma mulher de vida fácil. E sabe o que acontecia quando uma mulher daquela estava machucada? Quando a mulher daquela não aguentava mais aquela vida, quando a mulher daquela não aguentava mais aqueles homens, viver por dinheiro, ali sendo envergonhada, não tendo família, ela ouvia falar da igreja de Paulo, diz: eu vou entrar naquela igreja ali onde estão os coríntios, eu vou entrar naquele lugar que fala do servo, da palavra do Senhor, eu vou até aquele lugar ali para ouvir a palavra. E quando ela chegava naquele lugar, a cabeça raspada, sabe o que acontecia? Acontecia um alvoroço. O cochicho era assim: chegou a prostituta, chegou fulano de tal, chegou o aleijado, chegou o viciado, chegou o fulano. E Paulo, vendo isso como um bom líder, que ele faz? Ele dá uma ordem naquele pessoal todo na igreja da época: ó, que todas as mulheres a partir de agora possam estar com véu na cabeça. O que acontecia? Na entrada, junto com o porteiro, o diácono, existia um monte de véu. E as pessoas, ao entrar na igreja, colocavam o véu antes de adentrar a igreja, e entrava. A hora que sentava, estava todo mundo com o cabelo comprido, que era o véu. O véu é sinal de cabelo. E assim não dava para distinguir dentro da igreja quem era mais pecador ou menos pecador. Você entendeu a história? Não tinha discriminação. O Senhor chama eu e você nessa noite
a não discriminar as pessoas, a não ter preconceito com aqueles que estão diferentes. O Senhor chama eu e você para tratar as pessoas iguais. Eu me lembro do testemunho do irmão Abílio. Eu cheguei na igreja, o irmão Abílio passa sempre por nós. Eu me lembrei do testemunho dele, quando ele foi dar na igreja o testemunho. Eu cheguei depois de que ele já tinha entrado na igreja, e eu lembro dele sempre subindo ao púlpito. Ele tinha a mão encurvada de tanto trabalhar, e ele subia para dar o testemunho. Ele tinha dificuldade com as palavras, mas ele diz: eu louvo a Deus, porque quando eu cheguei nessa igreja, eu cheguei bêbado na porta da igreja. E ele dizia: eu cheguei aqui catando frango, costurando de um lado ao outro na igreja. E eu cheguei fedendo, eu cheguei cheirando álcool, eu cheguei com a roupa suja. O porteiro me deu um abraço, pôs eu dentro da igreja, no melhor banco que tinha, no banco da frente. E ele diz: eu nunca mais esqueci aquele tratamento. Desde aquele dia eu estou com o Senhor. E quando você viu o irmão Abílio cantando aí para a rua, e tinha uma bicicletinha verde com um para-barro escrito: só Jesus salva, só Jesus é o Senhor. Se chegasse uma pessoa na igreja hoje com culto presencial, se eu tivesse com o seu marido do lado, chegasse uma prostituta, uma mulher muito bonita, com a roupa muito curta, e ela entrasse dentro da igreja, sentasse do lado do seu marido, qual a sua primeira reação? Você ia dar um apertão nele, puxar ele mais perto de você, trocaria de lugar com ele? Ou você daria um sorriso de boas-vindas e dizia a mesma coisa que você diz para o seu pastor quando ele chega? Qual seria a sua reação? Se foi a primeira, agora gosto de dizer para você que você está errado. Porque não foi a reação de Jesus quando viu o filho pródigo vindo embora. O filho estava voltando, a Bíblia diz que ele correu. A única vez na história que Deus, exemplificando a Ele mesmo, fala que Deus corre. A única vez que Deus correu foi para abraçar o perdido, foi para abraçar o arrependido. O Senhor Jesus chama eu e você nessa noite para correr de encontro àqueles que estão perdidos. Porque o pai correu, deu um beijo, lançou-se ao pescoço do filho e diz: o meu filho estava morto e agora reviveu, estava perdido e foi achado. A Bíblia diz que ninguém se prive da graça de Deus. A igreja tem que estender as mãos para os perdidos. A igreja tem que estender a mão para os desprezados. Se ela não fizer, quem o fará? Se você estender a mão só para os bonzinhos, quem estenderá a mão para os desprezados? Quer viver uma vida de lealdade e honra? Tenha gratidão. Quer viver uma vida de lealdade e honra? Tenha apreço, dê valor aos desprezados. Quer viver uma vida de lealdade e honra? Visite as suas terras do esquecimento. Olha que diz o versículo 4, vamos lá, 2 Samuel 9:4. Olha que diz aí: perguntou o rei: onde está ele? Respondeu Ziba ao rei: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. Algumas Bíblias não vêm com a tradução. Não sei se a sua Bíblia veio com a tradução do que quer dizer Lo-debar. Bar quer dizer Debar, né? Quer dizer paisagens, terra fértil, quer dizer pastagens boas. Mas Lo quer dizer contrariedade negativa, é uma palavra negativa antes da outra. Então Lo-debar não existe paisagem lá, não existe terra fértil lá, não existe nada de bom lá. Lá em Lo-debar era a terra do esquecimento. E quem ia para aquelas terras lá? Os fugitivos de guerra, como Mefibosete. Esse era o nome do garoto que caiu aquele dia lá, da mão da babá. Já não era mais um garoto, era um homem. E era para lá que iam os fugitivos de guerra. Era para lá que iam os leprosos, que ninguém mais queria com eles perto, porque tinha o perigo do contágio. Era para lá que iam os prisioneiros de guerra. Eu queria fazer um atento a você. Aonde nós temos mandado os nossos prisioneiros? Qual terra do esquecimento temos mandado os nossos prisioneiros? Faz quanto tempo que você não se lembra daqueles que você já pôs no esquecimento, na terra do esquecimento? Eu falei uma palavra com a liderança dos homens essa semana. Eu estava falando do vaso de barro. Eu estava dizendo que a gente tem que ser igual aquele oleiro. E aquele oleiro que trabalhava com as mãos nas rodas. Mas a Bíblia diz assim, o verso de Jeremias, a gente não vai pegar Jeremias 18, verso 4. A Bíblia diz que estando o oleiro fazendo o vaso, o barro que estava na mão do oleiro caiu e se quebrou. Vendo o oleiro que caiu o vaso e se quebrou. É como se a gente, quando passa decepção e passa problema, e alguma coisa acontece, alguma ruptura, algum problema com alguém, com alguma pessoa acontece. O que você faz? O oleiro pega aquela massa, joga fora. A Bíblia diz, não, vendo o oleiro que aquele barro caiu, se quebrou na sua mão, o oleiro pega a mesma massa, põe de volta novamente sobre a roda e começa a fazer um vaso melhor ainda, como lhe bem aprovia.
Cadê aqueles que você pôs no esquecimento? É para você pegar o mesmo e fazer dele melhor ainda. Cadê aqueles nomes que você deixou já no esquecimento? É para você lembrar dele. Porque o rei aqui da história lembrou. O verso 5 fala que ele fez o seguinte: a hora que falou que ele estava em Lodebar, olha o verso 5, 2 Samuel 9, verso 5. Assim mandou o rei Davi trazê-lo da casa de Maquir, filho de Amiel, lá de Lodebar. O rei se lembrou. O rei se lembrou daquele que estava na terra do esquecimento. Ele diz: vai buscá-lo. Você imagina a cena, Mefibosete lá na terra do esquecimento. Eu tenho assistido a minissérie de Gênesis, muito boa por sinal, bem próximo da Bíblia. Tem pouca coisa, tem muita gente falando muita coisa. Ela tem ajudado muita gente a prestar atenção na Bíblia. Então se você não quer assistir, não tem problema, mas eu aconselho você a assistir. Vale a pena, é um conselho do seu pastor, vale a pena assistir. Eu tenho assistido e toda vez que chega a caravana do rei em alguma história, era como se estivesse chegando aqui em Mefibosete. Imagina a cena, vocês estão comigo aqui. Imagina a cena, a caravana real chegando lá onde estava Mefibosete. Enquanto a caravana real está chegando, vem um barulho, um monte de gente. E de repente lá na terra do esquecimento alguém anuncia: ei, vem vindo a caravana real. Parece que chama pelo nome de Mefibosete. E Mefibosete, que quase ninguém se lembrava dele, talvez lá no fundo, com dificuldade, aleijado, dissesse: meu nome. E a hora que parasse a caravana real, descesse o melhor soldado que Davi tinha. Ele tinha vários soldados, Eliabe, um monte de soldados. Talvez descesse o melhor soldado real e descesse e olhasse para aquele homem que estava sentado, deitado no chão, e falasse para ele assim: és tu, o neto do rei? E ele, temendo pela própria vida, ele diz: sim, sou eu. É assim que diz o texto: sou eu, seu servo. Ele diz: levanta-te, vem comigo, o rei quer te ver. Talvez na cabeça dele ele pensava: ah, o rei já acabou, a minha família já foi toda morta naquelas batalhas, o rei quer matar a mim, é isso que ele quer fazer. E talvez ele por um lapso parasse, e novamente a voz do soldado diz: ei, o rei quer te ver. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo tomou a minha vida. E eu me lembrei de uma vez, quando o rei quer te ver, eu me lembrei da história de Daniel. A Bíblia diz que Daniel era amigo do rei. O rei amava Daniel, que Daniel se destacava. Mas a Bíblia diz que um dia os inimigos, travestidos de amigo de Daniel, armaram uma para Daniel, porque Daniel se dobrava 3 vezes ao dia, virado assim para o Oriente, para lá onde ele lembrava de Jerusalém. 3 vezes ele orava ao dia. E o pessoal incomodado com Daniel diz: vamos fazer uma coisa, vamos dar um jeito de acabar com essa história de Daniel. Vamos fazer o rei fazer uma lei, do qual ele não pode revogar, que toda pessoa que se dobrar a outro Deus que não for o rei, merece ser colocado na cova dos leões. E Daniel continuou o mesmo. A hora que o rei foi lá, fez o edito, fez a lei, fez o ofício, fez o decreto. E de repente aqueles amigos que pareciam amigos, mas não eram, descobre que Daniel leva Daniel até na presença do rei e fala: rei, este aqui não está cumprindo o seu decreto. A Bíblia diz que a hora que o rei vê que é Daniel, a Bíblia diz que o rosto dele se entristece. E a Bíblia diz: e passou o rei o dia e a tarde toda tentando livrar Daniel. Mas os inimigos falavam assim: não, rei, o edito que tu fez, o decreto que tu fez, é o decreto dos medos e persas, não pode ser revogado, foi selado com o anel do rei, não pode voltar atrás. E o rei coloca o seu anel de lado, olha para Daniel e diz: Daniel, tomara que o seu Deus te livre. E a Bíblia diz que a hora que Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei vai embora. A Bíblia fala que o rei vai para o palácio, fecha o palácio. Ele manda o pessoal dos músicos todos embora. Ele diz: eu não quero comida, eu não quero música, aqui eu estou de jejum. E passou a noite em claro, a Bíblia diz, lembrando de Daniel. O coração do rei estava lembrando de Daniel. Ele sai de madrugada, sai aonde estava Daniel, assim até onde estava Daniel, na cova dos leões fechada. Diz: Daniel, meu amigo, porventura o teu Deus livrou a sua vida. Lá de dentro Daniel escuta a voz e diz assim: vive, ó rei, o meu Deus me livrou, o meu Deus me salvou. A Bíblia diz que o semblante do rei muda e diz: tirai Daniel daí, o Deus de Daniel é Deus, chama ele para fora.
Sabe o que eu entendo? Quando eu e você passamos no sofrimento, quando eu e você somos jogados, como eu e você estamos na cova dos leões, quando eu e você estamos passando luta, quando ninguém está por perto, o coração do rei está junto conosco. O coração do rei está onde você está. Não fique triste, o coração do rei, o rei lembra de você, o rei sabe aonde você está. E ele está dizendo nessa noite para todos os seus servos: pode buscar os perdidos, porque o rei se lembra daqueles que se perderam. Pode buscar os esquecidos, porque o rei lembra daqueles que se esqueceram. Pode buscar aqueles que estão esperando a morte, porque o rei tem vida para eles. O rei mandou buscar, porque a Bíblia diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar tudo que se havia perdido. Aleluia, aleluia. O Senhor te espera. Cadê aqueles que vão buscar? Cadê aqueles que irão buscar? O rei manda eu e você buscar aqueles que estão esquecidos. Busca aqueles que estão esquecidos na terra do esquecimento do seu coração. Busca eles. O que você pode fazer? Você quer viver uma vida de lealdade e honra? Além de ter gratidão e sempre se perguntar e lembrar de honrar aqueles que pavimentaram o seu chão, aqueles que são fonte de Deus na sua vida. Além de você ter apreço para aqueles que são desprezados e não falar com demérito a ninguém. Além de você buscar no seu coração e na sua mente visitar as terras de esquecimento e lá tirar de Lodebar e trazer para perto. Você deve ser um lugar de refúgio de paz. Gratidão. Você deve ter apreço para os desprezados. Você deve visitar as terras do esquecimento. E você deve ser um refúgio de paz àqueles que precisam. Ao verso 6. 2 Samuel 9:6. Aleluia. Olha o que diz aí, meu irmão. 2 Samuel 9, verso 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, prostrou-se ele com o rosto em terra, se inclinou e disse-lhe Davi: és tu, Mefibosete? Respondeu ele: sim, teu servo. Irmãos, como eu já disse, quando Mefibosete soube que o rei queria vê-lo, ele pensou: o rei quer matar com as próprias mãos. O rei, porque ele estava naquele lugar de esquecimento, só esperando a morte. O que faria um aleijado naquele lugar? Nada, só esperava a morte. Era um lugar que não tinha nada, não tinha paisagem, não tinha nada para fazer. Ele diz: o rei não quer só me ver morrer longe dele, ele quer me matar com as próprias mãos. E talvez ele falasse: tem razão o rei, porque o meu avô Saul por muitas vezes tentou tirar a vida dele, acho que o rei quer me vingar. E a hora que ele está vindo embora na caravana, vindo de Lodebar, terra do esquecimento, está sendo levado para Jerusalém, a terra de paz, cidade de paz, cidade de luz, cidade protegida por muros. E a hora que ele chega em Jerusalém, Jerusalém é levado ao palácio, e do palácio é levado na sala do trono. Aleluia. Na sala do trono onde estava o rei. Você consegue imaginar a cena, meu irmão? Você imagina a cena, irmão, da história? Um moribundo na sala do trono de rei. Imagina de um lado o rei Davi, o maior rei de toda a história de Israel. O maior homem, nunca perdeu uma batalha. Davi nunca perdeu uma batalha. As pessoas temiam a Davi. Até quando ele estava velho e fraco, ele era vencedor. Imagina Davi sentado no seu trono. Imagina do outro lado o moribundo, talvez sujo da viagem, talvez cheio de poeira, talvez se arrastando pelo chão ou com duas muletas, chegando na presença do rei. Talvez na hora que ele chega diante do rei, o rei olha para ele, e talvez ele esperando somente a morte. Talvez se ele pudesse ter olhos atrás dele, esperava assim: vai vir algum soldado do rei, vai dar, a qualquer momento vai ter o golpe da morte. E a hora que diz: és tu, Mefibosete, ele temendo pela vida, adora, ele se dobra diante do rei, diz: sim, o seu servo. E ele esperando o som do golpe, talvez. Enquanto ele esperava o som do golpe, ele só escuta o som da palavra do rei. Diz: não temas, não temas, porque hoje eu vou usar de reset, hoje eu vou usar de bondade para com a sua vida, por amor ao seu pai. Não temas, não temas, porque hoje eu vou usar de lealdade para com a sua vida. Todas as terras que eram do seu avô, a partir de hoje eu entrego de volta a você, e tudo será teu. Olha que ele diz: hoje eu vou usar de reset, hoje eu vou usar de lealdade, hoje eu vou usar de bondade. É isso que diz o verso seguinte. Diz o verso 7. Diz Davi: não temas,
pois de certo usarei de resete, de bondade contigo, de lealdade, por amor a Jonas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás à mesa comigo. Sabe o que ele estava dizendo nesse momento, no texto todo, irmão? Sabe o que ele faz? Davi chama Ziba, o medo já sai da cara daquele homem que estava deitado no chão. Mefibosete, o rosto dele muda, e agora aquele lugar as pessoas ficam sem saber o que está acontecendo. Davi manda chamar o chefe Ziba, diz: Ziba, quantos homens você tem lá com vocês na terra de esquecimento? O texto diz que Ziba tinha 500 filhos e 20 soldados no seu exército, que é mais filho do que soldado. Ele diz: a partir de hoje, esses 520, vocês são tudo escravo de Mefibosete. Ele será o seu senhor. Vocês cultivarão a terra para ele, e tudo que a terra dá vai ser para ele, nada vai faltar. Ele diz: anota outra aí. O pão que Mefibosete vai comer, ele vai comer na minha mesa. Ele vai estar comigo na mesa. Você consegue imaginar isso, irmão? Você consegue imaginar isso? Ele vai comer agora junto comigo. Ele estava dizendo assim, ó, Davi estava dizendo: chegou o tempo de eu cumprir aquela promessa que eu fiz um dia ao meu amigo. Chegou o tempo de eu cumprir, de eu ser leal, de eu usar com bondade. Chegou o tempo de eu honrar e ser leal ao amigo que eu fiz um dia. Chegou o tempo de eu usar de resete, de lealdade. E Deus está dizendo para mim e para você: vai chegar o tempo de você colher aquilo que você tem semeado em lágrimas e regado em lágrimas as suas orações. Vai chegar o tempo de você colher aquilo que você semeia em lágrimas. Vai chegar o tempo das promessas cumprir na sua vida. Diz o salmista: não morrerei, antes eu viverei, até que eu possa anunciar os grandes feitos do Senhor na minha vida em todo lugar. Vai chegar o tempo de se cumprir na sua história. Então, quando as pessoas que te encontrar pela história possam encontrar em você um refúgio de paz, porque Mefibosete saiu da cidade do esquecimento para ir para a cidade de paz. Que talvez as pessoas que estejam no esquecimento, estejam perdidas, que ela encontre em você, na sua vida, um lugar de paz, um abrigo. Quer viver uma vida em lealdade e honra? Tenha gratidão, nunca se esqueça de honrar aqueles que vieram antes de você. Você não chegou aí à toa. Quer viver lealdade e honra? Não tenha demérito, tenha apreço para os desprezados. Quer viver em lealdade e honra? Visite sempre na sua memória, no seu coração, a terra dos esquecimentos, e traz de volta, porque o rei está mandando trazer. O rei está mandando você buscar. Quer viver uma vida de lealdade e honra? Seja um lugar de refúgio de paz e não de mais tormenta para aqueles que precisam. E agora eu caminho para o final. Quer ter uma vida de lealdade e honra? Tem uma mesa de graça, uma mesa da graça lá na sua casa. Você tem uma mesa de graça lá na sua casa? Tem uma mesa de resete, de lealdade na sua casa. Olha o que acontece no texto, verso 7 nós já lemos, mas eu gostaria de ler de novo o 7, o 10 e o 11. Diz assim, o 7, depois nós pula para o 10 e o 11. Diz assim: disse-lhe Davi: não temas, pois de certo usarei de bondade para contigo, por amor ao Jonatas seu pai. Restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás o pão à minha mesa. Verso 10: cultivarás a terra, tu e teus filhos e os teus servos, falando para Ziba, e recolherá os frutos para que o filho do teu senhor tenha pão para que coma. E Mefibosete, filho do seu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Tinha Ziba 500 filhos e 20 servos. Verso 11: então disse Ziba ao rei: conforme tudo que o meu senhor o rei mandou o seu servo, assim fará ele. Assim Mefibosete comeu à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Olha que maravilhoso. Por três vezes Davi diz: olha, ele vai comer, nos 3 versículos, ele vai comer o pão na minha mesa, porque a partir de agora Mefibosete, aquele que ninguém lembrava, é meu filho. A partir de agora vai ser tratado como meu filho. Você conhece a história mais linda do amor de Deus do que essa aqui? Alguém que merecia a morte, mas Deus mudou a história, muda toda a trajetória. E aquilo que ele não merecia, Deus traz tudo de volta. As terras do seu avô, e dá tudo de volta para ele, e faz ele como filho do rei. Você conhece uma história assim? Imagina a cena. Imagina a cena. A mesa toda preparada, o rei mandando todo mundo ir para a mesa para comer pão. Primeiro dia de cumprir a palavra do rei. Imagina chegar os filhos de Davi. Davi tinha muitos filhos, a Bíblia diz que ele tinha muitos filhos.
porque ele teve vários casamentos. Na época ele era rei, tinha muito dinheiro, tinha posse, acabava tendo várias mulheres, apesar de tinha uma palavra de Deus que diz que para os reis não era bom ter várias mulheres, mas naquela época era cultural. Ele teve vários filhos e filhas. Imagine Davi sentado na sua mesa, chegando os filhos. E na época a cultura judaica, chegava o mais velho, sentava o mais velho primeiro até o mais novo. Imagina chegando ali aqueles que gostavam de ficar sempre perto do negócio do pai. Aquele que era o mais sábio, chega Salomão, senta ali do lado, perto do rei. De repente passa mais um tempo, chega o mais corajoso, chega o mais belo, Absalão. A Bíblia diz que não tinha homem mais bonito dos pés à cabeça. A Bíblia diz isso, que dos pés à cabeça não tinha um defeito. Absalão, além de ser um general, além de ser um guerreiro. Vamos imaginar que ele chegasse e sentasse, e assim um a um sentasse os filhos todos de Davi naquela mesa. Enquanto estava sentando e alguém já ia começar, de repente não sentava só os filhos, sentava também os valentes. De repente chegava valente por valente de Davi. Davi tinha vários. A história menciona alguns dele, 3 deles certa vez. Davi estava numa batalha, nós estamos falando de lealdade e honra. Davi estava numa batalha, uma batalha ferrenha. Enquanto ele estava ali, a água já tinha acabado. E a Bíblia diz que Davi suspira. Irmão, Davi não pede, Davi suspira. Davi diz assim: se eu pudesse, quem me dera tomar das águas do poço que tem lá em Belém. Ele suspira tão baixinho como eu estou falando. Um dos valentes que estava ali, 3 valentes, escuta dizer: o rei quer tomar água lá do poço de Belém. Talvez alguém dissesse assim: não, está cheio de inimigo lá. E a outro dissesse assim: olha, e daí, o rei está precisando, nós estamos aqui para servir. A Bíblia fala que ele sai no meio da batalha, no meio do fogo cruzado, no meio de todo mundo guerreando. Sai os 3 valentes de Davi no meio da batalha. Vai até onde está lá o poço de Belém. Mata quem for preciso matar perto do poço. Cata a água, vai matando as pessoas pelo caminho e volta onde está Davi. Chega com a água, diz: aqui, ó rei. Ele diz: mas de onde trouxeram essa água? Ele diz: lá do poço de Belém. Ele diz: mas não tem tanto inimigo. Ele diz: os que entraram na nossa frente estão todos mortos. O que não mexeram conosco está lá ainda. O rei pega a água, a hora que viu a valentia daqueles homens, a lealdade, ele pega a água e diz: eu não posso tomar a vida de vocês. Essa água representa a vida de vocês. Ele espalha no chão, diz aqui: eu ofereço a vida de vocês a Deus. Muito obrigado, a lealdade de vocês. Mas um dos valentes de Davi, a Bíblia diz, chama Eleazar. Certa vez ele lutou sozinho contra um exército inteiro. Lutou de tamanha bravura para proteger o rei. A Bíblia diz, fala que ele matou um exército inteiro de milhares de pessoas, sozinho. Lutou tanto que de tanto sangue que ele tinha na espada, a espada encravou na mão dele, não, ficou colada, não saía mais da mão. A Bíblia fala isso. De tanta pessoa que ele lutou para salvar e proteger o rei em lealdade. Diz um outro chamado Samá, sozinho, depois de ter morrido muita gente do exército de Israel, ele sozinho, as pessoas vieram, tomaram um campo de lentilha e vieram pegar a colheita de Israel. Fala um pouco daquilo que nós cantamos: vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Vem dessa passagem de Samá, porque diz: olha, foi nós que plantamos isso aqui, nós que vamos colher, nós vamos lutar e vencer. Diz: olha, se vocês quiserem tomar esse campo de lentilha de Israel, vocês vão passar por cima do meu cadáver. A Bíblia diz que Samá empunhou a espada, sozinho ele matou um exército inteiro de filisteu, por lealdade a Davi. E esses homens vão sentando todos na mesa. Esses homens vão tomando lugar e sentando tudo. A hora que está sentado todo na mesa, alguém talvez tenta pegar alguma coisa da mesa, do pão. Talvez tenta pegar. Davi diz: ei, espera um pouco, falta alguém. Aí alguém pode dizer: pai, mas quem que falta? Ele diz: falta um. Talvez no meio daquele todo o pessoal escuta o barulho de 2 muletas. Vem vindo com muita dificuldade Mefibosete. Talvez demore um pouco para se ajeitar onde estava o rei. Talvez tivesse uma cadeira do lado do rei, perto dele, e ele sentasse com muita dificuldade e disse: pessoal, perdoa, eu não estava acostumado com tanta pompa, eu não estava acostumado com tudo que vocês estão preparando, acho que eu atrapalhei vocês. E o rei pudesse olhar para ele e dizer: filho, ninguém aqui começaria a comer antes de você chegar. Porque na mesa do rei não tem grande e pequeno. Na mesa do rei não tem melhor ou pior. Diante da mesa do rei todos os defeitos são tirados. Na mesa do rei tem graça. Na mesa do rei tem recete. Na mesa do rei tem lealdade. Hoje eu vou cumprir aquilo que eu falei ao seu pai. Chegou o dia de eu cumprir a promessa que eu falei para o seu pai. Porque a mesa do rei cobre todos os defeitos. O Senhor tem essa mesa para você nessa noite. O Senhor tem essa mesa. Você pode, junto comigo, aprender mais do Senhor, dizer: eu preciso aprender.
Eu preciso aprender a buscar aqueles que estão perdidos. Você conhece uma história mais linda da graça de Deus que essa? Essa é a minha, a sua história. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos ser achados, nós não merecíamos ser buscados, mas o rei, por gratidão, por reset, por lealdade, buscou a mim e você, não se esqueceu. O rei, por amor, não desprezou quem éramos, não desprezou o nosso pecado, não nos chamou pelos nossos defeitos, não nos chamou pelo nosso pecado, e ele espera que eu e você imitemos a ele. Quer viver uma vida de lealdade? Viva uma vida que pavimente e possa honrar aqueles que vieram antes de você, porque Davi estava dizendo: eu vou honrar aqueles que vieram antes de mim, eu vou honrar a Jonatas, eu vou honrar Saul. Quem dera eu nunca colocar a mão no servo do Senhor, eu que não vou tocar no ungido do Senhor. Quer viver uma vida de lealdade? Começa a visitar as terras do esquecimento do seu coração e trazer à mente as pessoas que você deixou esquecidas. Deus está dizendo, o rei está dizendo: manda buscá-los, porque o rei se lembra dele. Quer viver uma vida de lealdade? Tenha um lugar de paz toda vez que chegar perto de você. Não seja uma pessoa de guerra, não seja uma pessoa de afronta. Seja um lugar de paz, seja abrigo para as pessoas. Não seja mais esquecimento, mais deserto por aqueles que estão chegando. Quer viver uma vida de lealdade e honra? Tenha na sua mesa lealdade. Tenha na sua mesa um lugar para dizer: aqui na minha mesa não tem defeito. Aqui na mesa da graça, aqui perto de mim é onde os defeitos se vão. Aqui na mesa da graça tem reestruturação, tem transformação, tem perdão, tem graça para você. Você pode orar junto comigo?